Fala comigo, sociedade! Tia Rica no ar. Vamos para mais um capítulo de O Futuro do Dinheiro. E aí, você já começou a investir em Bitcoin ou só tá na teoria ainda? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber se você está só engolindo conteúdo ou se você está colocando na prática. De nada vale você aprender coisas importantes que podem ajudar você a multiplicar o teu dinheiro e não fazer nada com isso. Pelo amor de Jesus Cristo, ajude você mesmo a prosperar. E vamos para o capítulo 9. Capítulo 9, conhecimento gera riqueza. Sempre fui um cara muito questionador, nunca comprei nenhuma informação pronta e sempre busquei entender o porquê das coisas. Lembro-me de que na escola chegava até a incomodar os colegas e os professores com excesso de questionamentos. Quando eu comecei a estudar Bitcoin, me identifiquei logo no início com o conceito por trás de todo esse movimento e que sempre esteve presente na minha vida. Don't trust, verify. Ou em português, não confie, verifique. Para mim, estudar, buscar conhecimento em diversas fontes e aprender são ações que fazem parte da minha formação e do meu cotidiano. Esse entendimento serve para tudo. Não confie em ninguém cegamente. Dito isso, repito, na vida não há guru, profeta ou fórmula mágica. Há esforço, dedicação e muito estudo. Por isso, conhecimento gera riqueza. Quanto mais você conhece um assunto, menos propenso você estará a golpes ou erros bobos e desnecessários. Ou seja, menos dinheiro você perde, e esse conhecimento é o que ajudará a chegar primeiro nas boas oportunidades e a ser um profissional melhor, fazendo, portanto, com que você ganhe mais dinheiro. Acho que todo mundo concorda que essa equação funciona: gastar menos, mais ganhar mais identificar boas oportunidades de investimentos igual. Você irá gerar riqueza e construir seu patrimônio em busca da liberdade financeira. Para provar como o conhecimento é essencial, contarei um pouco sobre a minha história com o Bitcoin. Ela mostrará a você que também me arrisco e que uma dose de risco é sempre necessária. No entanto, há uma dose de desconhecimento que é desnecessária e o risco poderia ser evitado se eu tivesse estudado o tema antes, o que é algo necessário. Comprei meu primeiro Bitcoin no final de 2015. Naquele momento, eu não entendia direito o seu funcionamento e fiz mais como um teste. No ano seguinte, passei a me dedicar mais ao tema, fiquei animado e comecei a levar o assunto muito a sério. Fui distribuidor de carteiras físicas específicas para criptomoedas, explico mais sobre elas a seguir no Brasil e na América Latina. E como já disse, em 2018, abandonei minha carreira militar para me dedicar à gestora de investimentos que abrimos nos Estados Unidos. Por esse conceito, o Bitcoin pertence apenas ao seu proprietário, ou seja, só aquele que estiver em posse da palavra privada que dá acesso à moeda. A maior parte das carteiras, tanto de aplicativos de celulares quanto em carteiras físicas, convertem a chave privada em uma sequência de 12 a 24 palavras que funcionam como um backup. São as chamadas palavras semente, que basicamente criptografam um código de mais de 50 algarismos nessa sequência de palavras. O fato é que quando comprei o primeiro Bitcoin, anotei o código no meu celular, mas por desconhecimento total, não dei importância para a sequência dessas palavras. Em 2017, troquei de celular, fiz o backup no iCloud e como aparentemente todos os aplicativos estavam no celular novo, apaguei tudo do antigo e o vendi. Resultado, ao tentar acessar minha carteira novamente, percebi que a mesma estava zerada e que deveria usar as palavras de backup para recuperar o meu acesso. Como não anotei na sequência correta, fiquei sem acesso àqueles bitcoins. Na época, um bitcoin valia cerca de R$3.500 e, mesmo frustrado, acabei desistindo e deixando isso como custo de aprendizado. Entretanto, imagine você o meu desespero quando o preço do Bitcoin bateu quase R$70 mil em dezembro de 2017. Foi complicado, acionei um amigo e começamos a tentar quebrar o código na força bruta, ou seja,
tentando encontrar a sequência correta através da tentativa e erro. Foram algumas semanas até conseguir colocar as palavras na sequência certa. Olha o desperdício de tempo para resolver um problema gerado por pura ignorância. O meu erro não é tão incomum assim. Já ouvi vários relatos de situações parecidas em um sistema como o Bitcoin, que já é distribuído e que não há uma entidade ou suporte a quem recorrer. Se você perder o código, perdeu. A responsabilidade é completamente sua. Como já diria o tio do Homem-Aranha, Ben Parker, no primeiro filme da saga, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Outro aprendizado importante que eu carrego comigo é ter perdido dinheiro na bolsa de valores. E não foi pouco, foi uma perda de 6 dígitos que doeu fundo no meu bolso. E eu não tenho vergonha de dizer isso a você, pois qualquer um que se arrisca na bolsa sem ter uma boa noção de mercado sai perdendo. Não adianta, é preciso conhecimento e dedicação. E é por isso que eu tenho uma rotina que trouxe da minha vida de militar para dar conta de tudo o que faço. Moro em Florianópolis, viajo muito e tenho escritório em Nova York. Ou seja, passo muito tempo no trânsito e viajando de avião. Ótimos momentos para ver vídeos e ouvir podcasts e audiolivros. Hábito transformador que incorporei na minha rotina. Sempre li bastante, mas por muito tempo me coloquei metas inatingíveis. Queria ler um livro por semana. Friamente, não era para ser algo impossível, já que um livro com cerca de 300 páginas demanda em média 5 horas de leitura. Na teoria, essa conta fecha. Na prática, nem sempre. Nunca atingi esse objetivo e acabava frustrado. Até que um dia um amigo empreendedor de Florianópolis, Paulo Orione, aficionado por conhecimento e entusiasta da leitura, fez um comentário que mudou a minha percepção sobre a leitura. A sugestão dele foi algo que denominou de Always Be Reading, ou seja, esteja sempre lendo. A ideia é dividir a leitura de quase 1 hora diária em períodos de 15 a 20 minutos. Então, passei a ler de 15 a 20 minutos pela manhã, no almoço e antes de dormir. Separo pequenos momentos de leitura, dos quais desligo o celular e fico totalmente concentrado no texto. Leio o que dá, mas tento ler diariamente. Resumindo, cada um precisa encontrar uma rotina que faça sentido para si. A tecnologia é um suporte, uma ferramenta, um recurso, mas o protagonismo é seu. Busque conhecimentos diversos e não acredite em apenas uma fonte de informação. Dessa forma, você evitará erros primários, cuidará do seu dinheiro de forma segura e consistente e construirá uma carteira de investimento para alcançar seus sonhos. Como comprar Bitcoin e outras questões? Informe-se, Bitcoin é algo muito diferente do que estamos acostumados. É uma tecnologia nova, disruptiva e ainda está em desenvolvimento. Por isso, antes de dar qualquer passo, estude e aprenda. Isso evitará eventuais problemas como o que eu tive em relação à gestão das chaves e palavras de recuperação. Cada um precisa encontrar uma rotina que faça sentido para si. A tecnologia é um suporte, cada ferramenta um recurso, mas o protagonismo é seu. Onde comprar bitcoins? É possível comprar a criptomoeda por meio de corretoras, conhecidas como exchanges, ou diretamente com outras pessoas. Como a negociação de criptomoedas é algo muito novo, comprar bitcoins diretamente de alguém não é considerada uma transação simples, nem 100% segura. Por enquanto, minha sugestão é que você sempre compre de uma corretora de confiança. Por isso, faça uma pesquisa sobre a corretora na internet e verifique se há reclamações dela no Reclame Aqui, por exemplo. Mas preste atenção, não deixe suas criptomoedas na corretora, pois essas empresas não são custodiantes, nem são responsáveis caso venham a ser hackeadas. A analogia que eu faço é a seguinte: pense que você foi em uma casa de câmbio em um shopping comprar $10.000. Logo após realizar a compra, você decide que quer jantar e solicita ao vendedor da casa de câmbio que armazene seus dólares enquanto janta. O vendedor orienta que ele não pode ser responsável por um valor
que já foi vendido e que o risco seria seu, mas que poderia lhe fazer essa gentileza. Enquanto você janta, ocorre um assalto na casa de câmbio e todo o valor é roubado. Sabendo disso, você retorna e solicita seus dólares de volta, mas é informado pelo vendedor que ele não iria lhe reembolsar, pois havia avisado que não seria responsável pelo valor e a decisão de deixar a quantia ali foi inteiramente sua. O mesmo acontece com as corretoras de criptomoedas. Depois de adquirir seus bitcoins, faça o saque para a sua carteira e guarde-os em segurança na sua posse. Usar uma exchange. A compra de uma criptomoeda em uma corretora é muito similar à compra de um ativo. Existem várias empresas oferecendo esse tipo de serviço de forma prática e segura. Você precisará fazer um cadastro e enviar seus documentos, que serão analisados pela equipe da corretora. Depois de ter seu cadastro aprovado, você fará uma transferência da sua conta bancária para a conta da corretora. Enviará o comprovante da transferência e seu depósito será processado. Quando o valor for creditado em sua conta na corretora, você poderá então efetuar a compra. Usar um vendedor P2P. Como eu falei anteriormente, esse método pode ser mais arriscado para quem está começando. Existem alguns locais que possuem diretórios de vendedores peer-to-peer, pessoa para pessoa, nos quais você pode pesquisar e escolher entre vários vendedores de Bitcoin. O local mais comum é o site chamado localbitcoins.com, que permite consultar vendedores ao redor do mundo, analisando as avaliações e as pontuações de feedbacks que eles têm. Lembre-se de que esses sites não são responsáveis caso você seja vítima de um golpe, e por isso é essencial que você realize a sua própria pesquisa para saber mais sobre as qualificações de cada vendedor. Como eu falei no início deste capítulo, don't trust, verify. Usar um caixa eletrônico de Bitcoin. Hoje existem diversos caixas eletrônicos como os que estamos habituados a sacar dinheiro de Bitcoin espalhados pelo mundo. Você pode procurar no Google por Bitcoin ATM ou Coin ATM Radar. Verá diversos sites com mapas interativos indicando o caixa eletrônico de Bitcoin mais próximo de você. Para realizar uma operação de compra ou venda, você deverá ter dinheiro ou em espécie ou bitcoins em uma carteira e fará todo o processo diretamente na tela do caixa eletrônico. Receber ou usar em pagamentos. Muitas empresas já estão aceitando bitcoins como forma de pagamento e existe também a possibilidade de receber sua remuneração na criptomoeda. Para receber pagamentos com Bitcoin, você poderá usar sua carteira, mas já existem diversos startups desenvolvendo sistemas de maquininha de pagamento POS que aceitam receber pagamentos em criptomoedas. Inclusive, muitas permitem convertê-las instantaneamente para a sua moeda local, sem que o comerciante precise estar exposto à volatilidade de preços. O preço do Bitcoin é volátil. O Bitcoin ainda é um ativo novo e pode apresentar grandes oscilações em um pequeno intervalo de tempo. Por enquanto, ele deve ser usado como um bem de alto risco, ou seja, não recomendo que você deixe uma quantia grande nesta moeda, muito menos um valor que pode fazer falta em algum momento de emergência da sua vida. Ainda existe uma curva de adoção até que esses ativos passem a ganhar volume, liquidez, aderência e dessa forma ganhem maior estabilidade de preços. Pagamentos com Bitcoin são irreversíveis. Uma informação importante: não é possível reverter uma negociação em Bitcoin, apenas ser reembolsado. Por isso, fazer o processo com segurança e verificando todas as etapas é essencial, pois é possível que você envie dinheiro para o endereço errado e perca a quantia para sempre. Bitcoin é semi-anônimo. O valor das transações feitas em Bitcoin são públicas, ou seja, qualquer um pode ter acesso aos saldos e às negociações de qualquer endereço na rede, porém a identidade do usuário é privada.
Transações não confirmadas não são seguras. Quando você realiza uma transação, recebe a confirmação de que ela foi processada pelos participantes da rede. O ideal é esperar por mais de 5 confirmações antes de finalizá-la. Bitcoin ainda está em fase experimental. Bitcoin ainda é uma tecnologia em fase experimental. Quanto maior for o número de usuários e empresas envolvidas, maior o seu amadurecimento. Taxas e regulamentos dos governos. Os principais países do mundo ainda estão tentando entender os impactos e definir as formas como essa tecnologia será tratada do ponto de vista tributário e jurídico. Apesar de diversas jurisdições já possuírem avanços significativos em favor do uso e regulação desses ativos, ainda é um tema sensível em constante transformação e que requer cuidados extras. Dito isso, e de sua responsabilidade da sua responsabilidade consultar e respeitar as exigências tributárias, legais e regulatórias demandadas pelo seu governo e pelas jurisdições onde você faz ou pretende fazer negócios. Para Rodrigo Borges, advogado e especialista em regulação sobre esse assunto, o debate sobre a regulação dos criptoativos no Brasil ainda é muito incipiente. Os projetos que estão sendo discutidos pelo Congresso Nacional ainda precisam avançar muito para dar a tranquilidade que você e outros empresários precisam para investir nesse mercado, que de fato é muito inseguro hoje, dada a ausência de regras claras, explica. O ideal, quando a gente fala de regular mercados com novas tecnologias, não é regular a tecnologia em si, mas regular os players e o entorno da tecnologia. O que eu vejo com muito bons olhos é a gente buscar uma lei com mais princípio ou lógica, que não busca restringir ou taxar todos os pontos de uso, mas tenta criar alguns pilares de regras básicas, deixando a tecnologia rodar solta. Escolha sua carteira. O que é uma carteira ou wallet? A carteira pode ser um aplicativo de celular, um pedaço de papel, um programa no computador ou até um hardware, semelhante a um pendrive. Basicamente, contém uma chave pública que é o endereço para que outras pessoas transfiram criptomoedas para você, como se fosse agência e conta. E a chave privada, que é de fato a posse dos seus próprios ativos digitais. A maior parte dos aplicativos de carteira para celular e desktop armazenam as chaves de forma criptografada no próprio dispositivo, seja pelo celular ou computador. Por se tratar de ativos ao portador, a maneira mais segura de armazenar esses ativos é em sua posse, jamais delegando essa gestão a terceiros ou corretoras. Lembre-se, essa tecnologia permite que você seja dono do seu dinheiro com liberdade. Não transfira essa responsabilidade a ninguém. O jeito mais seguro para se armazenar criptomoedas são as carteiras offline, que chamamos de cold wallets. Os exemplos mais comuns de cold wallets são carteiras em hardware, que são parecidos com o pendrive das marcas Trezor e Ledger, que você pode adquirir nos sites oficiais, ou carteiras em papel, que basicamente são as chaves pública e privada impressas em um papel. Não aconselho o uso desse tipo de carteira, pois há risco de perder o papel, além da ausência de backup. As carteiras em hardware ou hardware wallets funcionam como um cofre e sua aparência física é semelhante a um pendrive que deve ser conectado ao computador sempre que desejar movimentar seu saldo. Em uma carteira de hardware, suas chaves privadas ficarão armazenadas no dispositivo e são criptografadas em uma sequência geralmente de 24 palavras, que em caso de perda poderão ser usadas como backup para você recuperar o acesso aos seus ativos. Essas palavras precisam ser armazenadas com muita segurança, pois quem tiver acesso a elas terá acesso ao seu saldo. As carteiras quentes, chamadas de hot wallets, possuem acesso à internet pelo dispositivo, onde estão instaladas
e são mais práticas para quem quer movimentar e usar suas criptomoedas com mais frequência. Geralmente são aplicativos no celular ou programas no computador e são aconselháveis para a manutenção de saldos menores. Também possuem backup das chaves privadas em uma sequência geralmente de 12 palavras. Dito isso, o ideal é que você compre seus bitcoins e logo em seguida transfira-os para uma carteira de sua posse. Existe uma frase de Andreas Antonopoulos que gosto muito: Your keys, your bitcoins. Not your keys, not your bitcoins. A tradução seria algo como: suas chaves, seus bitcoins. Se as chaves não são suas, os bitcoins não são seus. Protegendo a sua carteira. Assim como na vida real, sua carteira precisa ser protegida. Por isso, acho importante que você entenda como criar um ambiente de maior segurança para seus ativos. A seguir, fiz um guia sobre segurança para você colocar em prática. Tudo o que você precisa saber sobre segurança. Cada vez mais, a segurança digital torna-se importante. Tem sido muito comum casos de sequestro de servidores de empresas, em que todos os dados ficam indisponíveis até o pagamento de resgate. Para ajudá-lo a entender melhor sobre a segurança dos seus dados, montei alguns tópicos importantes sobre os quais devemos falar, cujo propósito é instruir você sobre as ferramentas e os métodos simples para a sua proteção no dia a dia e também das suas criptomoedas. As informações irão abranger 4 blocos: 1. Rede e sistema. 2. Acesso e autentificação. 3. Proteção das chaves. 4. Segurança extra. Bitcoin ainda é uma tecnologia em fase experimental. Quanto maior for o número de usuários e empresas envolvidas, maior o seu amadurecimento. Se você ficou até agora aqui, deixa o seu like. Olha o trabalho que eu tô tendo para gravar esse audiobook. Você não tá vendo, mas eu estou aqui fazendo isso para você, para contribuir com o seu conhecimento. Então, deixa sua doação para mim também, deixa o seu like, se inscreve no canal. Essa é a parte 1 do capítulo 9, eu vou gravar a parte 2 para não ficar tão extenso. Aguardo você aqui e acorda pra vida!